Uma pilha mantém uma tensão de 9 volts entre os extremos de uma associação em série de 6 lâmpadas iguais. O que é que isto significa? Para tentar explicar isto, eu vou aproveitar e eu vou rever e também explicar novamente como é que deve ser medida a tensão. E para isso eu vou usar esta minha simulação. Em vez de eu usar as 6 lâmpadas, como o pé do inicial, eu vou usar para já duas lâmpadas exatamente iguais e que vão estar associadas em série. Tenho aqui esta pilha. Esta pilha, vamos ver qual é a tensão que ela está a fornecer. Ela está a fornecer uma tensão de 9 volts. Para medir a diferença de potencial ou a tensão, utiliza-se este voltímetro. O voltímetro deve ser ligado sempre em paralelo. Já sabem o que é que significa uma ligação em paralelo. Isto é, que assim neste local, a corrente elétrica passa a percorrer dois caminhos. Este caminho que está aqui e este caminho onde se encontra aqui o voltímetro. Vamos verificar o que é que acontece caso se ligue este voltímetro em vez de ser em série, em vez de ser em paralelo, é série. Aqui assim, eu estou a ver que as lâmpadas estão em funcionamento. Vou então interromper, desconectar aqui esta ligação. Vou abrir aqui o meu interruptor e vou ligar aqui o voltímetro em série. Vou fechar aqui o interruptor. Pronto, realmente ele dá o valor da diferença potencial de 9 volts. No entanto, o que é que acontece? Apesar de realmente o circuito já está fechado, existe aqui um caminho para a passagem da corrente elétrica, não é? No entanto, as lâmpadas não funcionam. Isto acontece porque o voltímetro tem, na sua constituição, uma resistência muito elevada. Agora, se eu, em vez disto, ligar aqui o voltímetro em paralelo, ele não irá ter qualquer impacto no funcionamento das lâmpadas e sim irá conseguir determinar a diferença potencial. Então já sabem, quando for para medir a diferença potencial, temos de usar o voltímetro e este tem de ser sempre ligado em paralelo. Agora, a diferença potencial entre os terminais desta pilha é igual a 9 volts. Vamos ver como é que varia, ou qual é a diferença potencial entre os terminais de cada uma das lâmpadas separadamente e depois das duas lâmpadas em conjunto. Ok, desta primeira lâmpada, a diferença de potencial registada aqui assim é igual a 4.5 volts. Nesta lâmpada que aqui está, também é igual a 4.5 volts. Se eu medir a diferença potencial entre os terminais das duas lâmpadas que estão associadas em série, eu vou obter aqui um valor também de 8.999, isto é, são 9 volts. Então, o que é que conclui aqui? O que conclui aqui é que a diferença de potencial entre os terminais de uma associação de pilhas em série é igual à soma da diferença de potencial dos terminais de cada uma das pilhas. Tenho aqui então 4.5 volts, aqui 4.5 volts, somando vão dar os 9 volts. Isto é o que acontece numa associação de pilhas em série. Agora, estas duas lâmpadas são exatamente iguais. Eu vou alterar esta lâmpada. Ok, essas duas lâmpadas são diferentes. Dá para ver claramente que esta lâmpada
fornece uma maior luminosidade do que esta. Sei, uma vez mais, que a minha pilha está a fornecer ao circuito uma diferença potencial igual a 9 volts. A diferença potencial entre essas duas lâmpadas ligadas em série continua a ser também igual a 9 volts. 8.999 é 9 volts, aproximadamente. Aqui assim, esta diferença de potencial é igual, entre esta lâmpada que está aqui mais à esquerda, é igual a 6.954 volts. Vamos só marcar isto aqui. 6.954 volts. Desta outra pilha, eu tenho aqui assim 2.045 volts. Somando essas duas diferenças potenciais, eu tenho 5 para 9, portanto 9, 6, 7, 8, 8,99 volts, seja aproximadamente 9 volts. Então, isto vai de acordo àquilo que está presente no vosso manual. Então, aqui na página 156, atenção U. Então, numa associação de lâmpadas em série, a tensão total, isto aqui é a tensão total, é igual à soma das diferenças de potencial e das tensões entre os terminais de cada uma das lâmpadas. Isto é o que acontece numa associação em série. Vamos verificar o que acontece numa associação em paralelo. Tenho aqui então, posso dar mais um exemplo aqui com estas três lâmpadas. Vou fechar aqui o interruptor. A diferença de potencial entre os terminais desta pilha é igual a 27 volts. A diferença de potencial entre os terminais destas três lâmpadas associadas em série é igual a 27 volts. A diferença de potencial entre os terminais de cada uma destas lâmpadas, nesta primeira lâmpada 9 volts, nesta segunda lâmpada eu tenho aqui também mais 9 volts, nesta terceira lâmpada eu tenho aqui mais 9 volts. Então, aplicando esta regra, não é? A diferença potencial ou a tensão daquela associação de lâmpadas em série é igual à soma da diferença potencial entre os terminais de cada uma das lâmpadas. Isto é num circuito em série. Num circuito em paralelo, vamos ver o que é que eu tenho. Vou agora medir a diferença de potencial ou a tensão entre os terminais aqui desta pilha. Fecho aqui o interruptor e tenho aqui 9 volts. Entre os terminais desta pilha que está aqui a 100, desta pilha não, desta lâmpada, tenho 9 volts. Entre os terminais desta segunda lâmpada, tenho mais 9 volts. E entre os terminais desta terceira lâmpada, tenho também 9 volts. Então, qual é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é a seguinte. No circuito em paralelo, a tensão e a diferença de potencial entre os terminais de uma associação de lâmpadas em paralelo é igual à diferença de potencial entre os terminais de cada lâmpada individualmente. 9 volts, como podem ver. Aqui continua a ser também 9 volts. Aqui tenho os mesmos 9 volts. Então aqui a diferença potencial é constante. Isto significa que a pilha fornece a mesma energia às cargas elétricas para percorrer as diferentes ramificações. Agora, o que é que acontece aqui se esta lâmpada for diferente? Vamos dar aqui a resistência. Vai aumentar. Então, eu vejo claramente que esta lâmpada diminui o seu brilho.
E agora, em termos de diferença potencial, eu continuo a ter uma diferença potencial de 9 volts. Então, esta regra que está aqui mantém-se, é válida quer as pilhas, quer as lâmpadas sejam iguais, quer as lâmpadas sejam diferentes. Analisando agora aqui o vosso manual, numa associação de lâmpadas em paralelo, portanto, a tensão da associação de lâmpadas é igual à tensão entre os terminais de cada lâmpada individualmente. Quer elas sejam iguais, quer elas sejam diferentes. Agora, voltando aqui ao meu exercício, uma pilha mantém uma tensão de 9 volts entre os terminais de uma associação em série de 6 lâmpadas iguais. É uma associação em série de 6 lâmpadas. Esta pilha, se eu ligar aqui um voltímetro, a diferença potencial entre os seus terminais, o voltímetro representa-se assim, como vê. A diferença potencial entre os seus terminais é igual a 9 volts. Se eu ligar um outro voltímetro entre os terminais dessa associação de lâmpadas, o valor registado será também ele igual a 9 volts. No entanto, se eu ligar entre os terminais de cada uma dessas lâmpadas um voltímetro, isto é, eu aqui coloco um voltímetro. Então, o valor obtido aqui será igual a, eu já sei que numa associação de lâmpadas em série, o U total vai ser igual ao U de 1 mais o U de 2 mais o U, isto é, a diferença potencial medida entre os terminais da lâmpada 3. Isto aqui é L1, aqui é L2, aqui L3, L4, L5 e L6. Então fica aqui com mais o U de 4 mais U de 5 mais o U de 6. Como estas lâmpadas são lâmpadas iguais, eu posso concluir que o U de 1 é igual a U de 2, que é igual a U de 3. Isto é, a diferença potencial entre os terminais de cada uma das lâmpadas será igual para qualquer uma delas. U de 4, U de 5, U de 6. Então, eu vou dizer que isto é igual a U, simplesmente. Então, eu fico com o que é? Vou dar aqui um salto. Continuando aqui. Então, o meu U total vai ser igual a, tenho aqui a U mais 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, o meu U total vai ser igual a 6U. Sendo o U total, isto é, a tensão fornecida pela pilha ao circuito, igual a 9 volts, dividindo aqui ambos os membros por 6. 6 e aqui 6. Aqui é um U. Então significa que o U vai ser igual a 1,5 volts. Então, este voltímetro aqui irá registrar um valor de 1,5 volts. Se eu instalar aqui um voltímetro entre os terminais da lâmpada L2, ele também irá registrar um valor de 1,5 volts. O mesmo aqui para a lâmpada L3. Tenho aqui também 1,5 volts. Aqui também 1,5 volts. Tal que, se somar a diferença de potencial registada entre os terminais de cada uma das lâmpadas, eu vou obter a diferença potencial registada entre os terminais das 6 lâmpadas instaladas em série, que é igual a 9 volts.
Então, respondendo agora aqui à pergunta 4.1, faz o esquema deste circuito, incluindo também o aparelho de medida da tensão. Como é que isto vai ficar? Tenho aqui então o circuito com as 6 lâmpadas associadas em série. Falta-me agora representar o aparelho de medida da tensão, que é o voltímetro. Como é que ele está ligado? Ele está ligado entre os extremos da associação em série das 6 lâmpadas. Ou seja, o voltímetro não está ligado entre os terminais de uma lâmpada, entre os terminais da associação em série. Logo, este deve ficar assim. O exercício 4.2. Calcule o valor da tensão entre os terminais de cada lâmpada. Nós já fizemos isto aqui. Entre os terminais de cada lâmpada, o U, a diferença de potencial é igual a 1,5 volts. 4.3. Indica o valor da tensão entre os terminais de qualquer lâmpada quando uma delas se fundir. Então vou usar aqui a minha simulação. Vou associar aqui, ligar aqui o meu voltímetro em paralelo. E agora, se vocês repararem, cada lâmpada, as lâmpadas tradicionais são ou incandescentes, têm aqui uma zona que fica extremamente quente. Atinge temperaturas elevadíssimas, que vai ser uma resistência. E quando uma lâmpada funde, esta resistência parte. Então, eu vou interromper a passagem da corrente elétrica. No fundo, o que acontece é isto que está aqui. Fica desconectado. Então, uma vez desconectado, por exemplo, isto partindo, na passagem da corrente elétrica, qual é então a diferença de potencial registada entre os terminais de cada uma das lâmpadas? É igual a 0 volts.